Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 29 a seguir. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que tem precedência sobre mim, porque ele era antes de mim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, fala conosco mais uma vez, tocando nossos corações. Amém, amém. Meus queridos irmãos, essa noite eu quero trazer uma palavra sobre o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O texto que a gente leu, João Batista está dizendo, apontando para Jesus e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Veja você que durante toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, existia o sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro era oferecido em holocausto, queimado, oferta diante de Deus, pelo pecado, pelo arrependimento e por ações de graças também. E então, quando você olha para Gênesis capítulo 22, versículo de número 8, você vai ver aí um desses apontamentos. Gênesis capítulo de número 22, o versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Imagina que Abraão era um homem que não podia ter filhos. Um homem que não podia ter filhos. E quando ele e Sara ficam esperando uma promessa de Deus, e quando eles têm o filho chamado Isaque, Deus pede o filho em sacrifício. E Isaque vai ser entregue no altar, vai ser imolado, vai ser morto num altar em sacrifício. E quando eles chegam no pé do Monte Moriá, Isaque pergunta para Abraão: ô pai, nós estamos indo oferecer um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Está aqui a lenha, está aqui o facão, a faca para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro que nós vamos imolar, que nós vamos sacrificar, que nós vamos derramar o sangue? E Abraão responde o quê? Deus vai preparar para si o cordeiro. Aleluia! Deus vai preparar para si o cordeiro. Abraão tinha tanta fé que na carta aos Hebreus diz que Abraão acreditava que ainda que Isaque fosse morto, queimado, Deus o ressuscitaria do pó. Meu Deus! Mas eles sobem, e quando chegam lá e Abraão vai oferecer Isaque, o anjo aparece e diz: não, Abraão, não sacrifique o menino, eis ali o cordeiro. E tinha um cordeiro preso nos espinhos, e Abraão pega aquele cordeiro para sacrificar. Mas o ponto principal é esse daqui: Abraão, há milhares de anos atrás, já estava apontando para Cristo, dizendo: Deus vai preparar para si o cordeiro. Quando Deus envia Jesus Cristo, Ele está enviando o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele está dando Jesus. E quando Jesus chega aqui, João Batista olha para a cara dele e diz: eis aí o cordeiro. Eita, glória a Deus! Olha aí o cordeiro, apontando para aquele que seria o sacrifício.
Quando você vai em Isaías 53, vamos ler o versículo, vamos ver aqui qual que a gente vai ler. Versículo 7, Isaías 53, o versículo 7. Depois vamos ler o versículo 3, versículo 7. E ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado a matadouro e como a ovelha que é muda. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado a matadouro e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Você veja que Isaías, 700 anos antes de Jesus chegar, já está profetizando e dizendo: ele virá como um cordeiro, como uma ovelha muda. Veja o versículo de número 3, o que Jesus passa por cada um de nós, e o profeta Isaías profetiza sobre essa ovelha. Ele era desprezado, rejeitado dos homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Meu Deus, e não fizemos dele caso algum. Jesus vem e leva sobre si o pecado de toda a humanidade, morre na cruz do Calvário, e mesmo assim tem gente que não faz dele caso algum. Tem gente que ouve essa pregação, escuta esse pregador, já ouviu mensagem como essas dezenas e dezenas de vezes e não faz caso algum. Que nessa noite o Espírito Santo sacuda a tua mente, para que você possa se despertar e fazer caso que o Cordeiro, oh glória, que Jesus foi o Cordeiro que morreu na cruz pelos seus pecados, para que fosse você resgatado por Deus. O cordeiro já é simbolizado desde o Egito também. Quando o povo vai sair do Egito, o que é que Deus diz para Moisés? Mata o cordeiro, passa o sangue no umbral das portas, e nas portas que estiverem marcadas com sangue, a morte vai passar por cima. Aleluia. Ela não vai entrar nessa casa. Então nós sabemos que esse ato no Egito é quando nasce a Páscoa. Páscoa não é coelho, não é chocolate, não é ovo, e coelho nunca botou ovo. Páscoa é o cordeiro sendo morto, é o sangue marcado na porta, e o povo sendo livre da morte. É Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, e se você tem a marca do sangue de Jesus, a morte vai passar por cima. Aleluia. Isso é a ceia, isso é a Páscoa, isso é o Cordeiro, o sangue do Cordeiro marcado na nossa história. Ah, pastor, que exagero. Então a morte vai passar por cima, crente não morre. Crente não morre, meu irmão. Crente não morre. Crente passa dessa vida que é morte, né? Minha sogra, um dia a gente conversando, ela disse assim: desde o dia que você nasce, você já começa a morrer. Eu falei: hã? Entendi isso não. E aí eu fui ouvir e pensar, é uma filosofia. E desde o dia que você nasce, você já vai morrendo, vai caminhando para um fim, né? Você vai viver tantos anos. Você viveu 1 ano de idade, você já não tem o mesmo tanto de anos. Você vai caminhando para um final. Mas quando nós partimos dessa terra, aí nós vamos para a vida eterna. Lá é eternidade diante do Senhor, na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Aleluia. Aqui tudo é passageiro. Então, quando a gente olha para o cordeiro no Egito, a gente vê que estava apontando para Cristo. Por isso que quando João Batista encontra Jesus, ele detecta, ele reconhece: eis aí o Cordeiro. Aleluia. Eis aí o Cordeiro que será imolado, sacrificado, o Cordeiro que vai ser entregue em sacrifício pelos nossos pecados. Mas no Evangelho de João Batista ainda continua dizendo: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deixa eu repetir: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tira
o pecado do mundo. Não existe aflição maior do que o pecado. A condenação do pecado na mente humana tem levado muita gente a tal de depressão e até de suicídio, e muitas vezes é uma condenação como um martelo batendo na consciência daquela pessoa, porque sabe como que o diabo atua? Vou te mostrar. Ele olha e te mostra alguma coisa tão linda, colorida, maravilhosa, e ele diz: vai, isso vai ser muito bom para você, aproveita, isso vai ser maravilhoso. E você acredita na sua consciência, no seu pensamento, nas setas do diabo que vem na tua mente. E aí você cai no adultério, você trai a seu marido, a sua esposa, e você então cai nos vícios, experimenta uma droga, e cai numa bebida, e daqui a pouco, quando você entra naquilo que o diabo te apresentou, a Bíblia chama o diabo de acusador. Quem vai te acusar não é Deus, é o próprio diabo. Ele é o primeiro que vai te dizer: que besteira que você foi fazer. Ele é o primeiro que vai te apontar e dizer: agora não tem mais jeito. Agora você caiu, você traiu, você pecou, você bebeu, você isso, você aquilo, você enganou, você aquilo outro. E quem vem te acusar? O próprio diabo, ele é o acusador. E ele vem para dizer para a pessoa: não tem mais jeito, não tem mais solução, nunca mais você levanta. Por isso que a gente não olha nem para o homem, nem para as lutas, a gente olha para Deus, porque quando você olha para Deus, Deus é infinitamente misericordioso, Ele te alcança, te perdoa, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Aleluia! Ele tira o pecado do mundo. A graça é uma palavra tão profunda, cheia de significado e lições. Muitas pessoas têm a dificuldade de ouvir alguma coisa com essa terminologia, graça, porque muita gente confundiram tantas coisas por aí. Mas a graça é o amor infinito de Deus. É Deus olhar para você e você é culpado, mas Ele não consegue te condenar. Se você se arrepende, Ele é aquele que te absolve. Ele é aquele que perdoa e lança os teus pecados na profundeza do mar. Se você se rende diante de Deus, Deus é amor. E Ele quer perdoar os seus pecados, quer restaurar a sua família, quer restaurar a sua vida emocional, quer te arrancar desse buraco fundo de lama, de pecado, de vício, e transformar a sua vida de uma vez por todas. Então venha ao Senhor Jesus, porque Ele diz que Ele não lançará fora aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. E esse é o perdão, aquele que tira o pecado do mundo. E se você sente o peso da condenação e não consegue se libertar de algo que o diabo, como um carrapicho, grudou em você, nessa noite venha a Jesus, diga para Ele: Deus, me ajuda, eu quero me libertar de tudo isso, eu quero transformação, eu quero perdão dos meus pecados, eu quero ter uma vida com o Senhor. E eu te afirmo nessa noite, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai mudar a sua história, e Ele vai fazer de você uma nova criatura, aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 24, nós precisamos então disso, buscar ao Senhor, porque Ele é aquele que perdoa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. Então Ele levou sobre o madeiro os pecados, os nossos pecados. Os nossos pecados. Se uma pessoa crê na mensagem do Evangelho, em Cristo como seu Salvador, essa palavra se torna real na sua vida, e Ele perdoa os seus pecados e muda a sua história de uma vez por todas. É claro que a pessoa vem como uma ovelha desgarrada, cheia de carrapicho, de espinho, cheia de sujeira,
né? Aquela ovelha que se perdeu do rebanho, que se desgarrou. Mas aí o que é que o bom pastor faz? Vai arrancando os espinhos, vai tirando, vai lavando, vai arrancando. Tem lã que vai jogar fora, não tem nem recuperação, né? Vai tacar tesoura, vai tosquiar e vai trabalhando. Então Deus vai trabalhando no seu caráter, vai trabalhando no seu jeito de enxergar a vida, vai trabalhando na sua língua, no seu palavreado. Que tem gente que, meu Deus, se converte o coração, mas não converte a boca. Ainda xinga, fala palavrão. Aí Deus vai trabalhando, vai pegando você aqui, vai puxando a sua orelha, vai arrancando os espinhos, vai trabalhando, vai purificando, porque Ele é aquele que tira o pecado do mundo. E aí Ele prepara você para te levar para o céu. Mas em terceiro e último lugar, o texto diz que Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Aquele a qual batiza com o Espírito Santo. O batismo nas águas é tão poderoso. O batismo nas águas significa sendo sepultado para o mundo e quando levanta das águas, uma nova criatura nascendo para Deus, uma nova vida em Cristo Jesus. É como lá no Mar Vermelho, quando eles atravessaram. O Egito ficou para trás, agora, meu irmão, ainda tem deserto, mas o final vai ser Canaã, vai ser a cidade celeste. Então o batismo é cheio de significados e tão importante, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, e é muito importante o batismo. Agora escuta, o batismo nas águas, nós, homens, é quem realizamos e fazemos. O batismo com o Espírito Santo é Deus quem faz. Então, o batismo com o Espírito Santo é ainda mais superior a um batismo nas águas. Ei, pastor, e agora? Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa mergulhar em oração. Começa a pedir a Deus: Senhor, me dá essa experiência. Espírito Santo, toca a minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar em novas línguas. Eu quero dons espirituais. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo. E o texto diz: é Ele, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, quem batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Tudo que acontece com Jesus durante a sua estadia na terra, durante o seu ministério na terra, eu acredito, no meu ponto de vista teológico, assim que funciona. O Antigo Testamento, Deus, o Pai, está agindo. Ele cria todas as coisas, formou todas as coisas, e então Ele agora vai enviar o seu Filho Jesus para resgatar a humanidade, resgatar os homens dos seus pecados e de toda a justiça. Então o Senhor Jesus Cristo vem, cumpre o seu ministério, perdoa os pecados, morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, é o sacrifício perfeito. E agora, então, chega a hora de Jesus sair de cena. E quem vai entrar? O Espírito Santo. Foi Jesus quem disse: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo virá. Quem teve aqui quarta-feira, essa última? Meu Deus, foi sobre isso que nós pregamos. Foi um Pentecoste aqui dentro dessa igreja. Os irmãos que vieram estão aí para falar. Nós não conseguimos encerrar o culto de tanta glória de Deus que desceu sobre nós. O Espírito Santo começando a batizar, começando a renovar, começando a tocar, começando a levantar, começando a agir. Porque é um culto de oração, um culto onde a gente busca poder, um culto onde a gente leva tempo orando, buscando a presença do Senhor. Então, é cultos assim, propício a você ser batizado com o Espírito Santo, a falar em novas línguas, a receber a graça de Deus sobre a sua vida. Que esse é o próximo passo. Quando você olha para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que você entregue a sua vida a Ele, porque essa noite Ele quer fazer esse fardo tão pesado se tornar tão leve, porque Ele quer perdoar os seus pecados. Todo esse sofrimento e esse pecado, essa culpa que você carrega sobre os seus ombros, você tem que lançar sobre Jesus. Creia nele como seu único e suficiente Salvador, único e suficiente.
eu repito, único e suficiente. Ele é único, não há outro. Não tem João, não tem Maria, não tem José, não tem Bastião, não tem mais ninguém. Ele é único e ele é suficiente. Ou seja, toda a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente. Tudo o que eu faço é apenas crer e me entregar a Jesus, mas a salvação independe de mim. Eu apenas creio na mensagem e me entrego a Deus, mas em Cristo está toda a obra redentora. Saia dessa escravidão do pecado, dessa escravidão do diabo e venha viver uma nova vida com Cristo Jesus, porque ela é maravilhosa, ela é uma bênção, ela é leve, ela é abençoadora, ela é sem acusação, é uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, amém, glória a Deus. Veja só, para terminar, todo sacrifício no Antigo Testamento, o altar era feito no monte, e lá no monte é que se fazia o altar e queimava o sacrifício. Quando Abraão vai oferecer Isaque, é no Monte Moriá. O Monte Moriá é onde vai ser construído o Templo de Salomão, onde os sacrifícios aconteciam diariamente. Os sacerdotes faziam sacrifício. Quando Jesus ele vem para morrer como cordeiro, ele também vai para o sacrifício. E ele vai para o monte, e o monte agora é o Gólgota, o Monte Calvário, é lá que ele vai. O altar não é de pedras, o altar é a cruz, e o cordeiro é o próprio Senhor Jesus, morrendo por mim e por você. Vamos nos colocar em pé, levante as suas mãos aos céus, abra a sua boca, dê uma maior glória a Deus aí por essa mensagem, vai, dá uma maior glória a Deus por essa mensagem. Você que é membro dessa igreja, escute o que eu vou te dizer. Há muitas coisas na Bíblia que você pode não saber. Há muitos assuntos que pode de repente até te confundir. Há muitos assuntos que você não entende nada. Mas eu quero que você que é membro dessa igreja guarde essa mensagem, que parece tão simples, mas ela é o cristianismo. Ela é a essência da vida cristã. Ou seja, se você sabe isso que eu preguei hoje à noite, você sabe o beabá da Bíblia. Se você sabe isso que eu preguei hoje à noite, você sabe o beabá da Bíblia e sabe falar para qualquer um o que é Cristo, o que é o Evangelho, o que é Jesus e o que é salvação. Levante as mãos aos céus, abra sua boca e comece a agradecer a Deus por esta ceia, pela vida de cada um que aqui está, pela morte de Cristo na cruz, pela salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador, e a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, é tudo para Ele, é por causa dEle, é que estamos aqui, que nos reunimos aqui, é por causa dEle que cantamos, é por causa dEle que pregamos, é por causa dEle que oramos, é por causa dEle. Jesus é o centro da nossa fé, é o centro desta igreja, é o centro da palavra, é o centro do nosso coração. Adore a Ele e glorifique aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão para o céu, abre a boca, dê o maior glória a Deus. Aleluia.